Valeu, gurizada. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Vamos falar das últimas de Grêmio. Olha só, o Grêmio fez um jogo treino hoje pela manhã contra o Azures, time da terceira divisão lá do Campeonato Brasileiro, clube lá do Paraná, um time de empresários. A gente já tinha conversado sobre isso ontem aqui no canal e vencemos o jogo treino por 3-0, tá? Gols do João Pedro, do Jardiel, atenção, Jardiel e Arezo foram os três jogadores que marcaram os gols nessa partida. Vou fazer o seguinte, a Grêmio TV divulgou agora há pouco os gols, essa partida ela não foi transmitida por canal nenhum, não foi transmitida pela Grêmio TV, foi um jogo treino fechado, só para o Quinteiros detalhar algumas situações, fazer alguns testes, e tem um ponto importante do teste que ele fez que eu vou te trazer, mas vamos ver os gols que o Grêmio divulgou através da Grêmio TV agora há pouco. Olha só, bom, primeira coisa que eu quero começar conversando com você sobre os testes do Quinteiros, aí o gol do João Pedro, ó, bola sobrou, pá, gol no cantinho, de prima. Foi de prima? Não foi de prima, ele domina e vai, tá. Bom, mas eu quero falar com você o seguinte, ó, o Quinteiros ele fez alguns testes nesse jogo treino. Foram 3 tempos de 30 minutos. O primeiro time que foi nos primeiros 30 minutos, um time bem reserva, tá? Um terceiro time praticamente do Grêmio. O segundo tempo já foi mais com um time reserva, tá? E o terceiro tempo, de 30 minutos, aí sim, aí já foi mais com os titulares. O grande ponto dessa história toda, João Pedro, lateral, e Cuéllar estiveram no primeiro tempo, estiveram no primeiro time. Ou seja, com o terceiro time. O Diogo está dizendo que o João Pedro e o Cuéllar estão totalmente afastados, estão fora de qualquer possibilidade, estão no terceiro time. Não estou falando isso, claro que não. Mas diz muito sobre o que vem no terceiro time, que é Igor Serrote de titular pelo lado direito. Lembra que o João Pedro ele ficou de fora do Clássico Grenal por conta de desgaste físico, ele teve um problema físico e tudo mais, o Cuéllar vinha se recuperando de lesão também, enfim, não foi bem uma lesão do Cuéllar, né, foi um edema, mas o pessoal estava tratando como lesão e ele acabou ficando de fora do Clássico Grenal. Mas no caso do João Pedro, ele é uma situação que pode já se desenhar daqui a pouco como o Igor Serrote de titular. Ele ganhou alguns minutos no Clássico Grenal, foi muito elogiado na passagem pela seleção agora recentemente, e é um guri que vem buscando o seu espaço. Daqui a pouco ele pode ter passado o João Pedro. O terceiro time, que é o considerado mais forte que foi a campo nessa manhã, tinha Thiago Volpi, o Igor Serrote pela direita, o Gemerson e o Wagner Leonardo com o Lucas Esteves. Essa era a linha de defesa do Grêmio. Mais à frente, Dodi, Camilo, sem meias, tendo o Edenilson, com o Pavon pela direita, o Amuso pelo lado esquerdo e lá no comando do ataque o Arezo. Só pra gente puxar um asterisco aqui, pode a gurizada não estar ligada. O Vidiaçante, o Kiki Oliveira e o Aravena estão com as suas seleções e o Bright White está lesionado, está inclusive fazendo tratamento na Europa. O Grêmio já avisou e a gente já repercutiu isso aqui. Monsalve e Cristaldo entraram mais adiante no decorrer desse tempo. Inclusive, atuaram juntos em dado momento, tá? Então o Quinteiros ele aproveitou esse jogo treino para fazer testes. O Monsalve e o Cristaldo não terem atuado quer dizer alguma coisa? Vamos lá. A gente sabe que o Quinteiros ele não é muito fã de utilizar meias, principalmente, né, com o Monsalve não dando aquele resultado que era esperado nas últimas partidas, o Cristaldo bem abaixo também. Então, se o Quinteiros já não é muito, né, naquela de usar os meias e os guris não vêm arrebentando, é claro que aí ele vai puxar a sardinha pro lado que ele acha melhor. Então, é uma tendência o Grêmio continuando com 3 volantes até para estancar essa sangria, parar de tomar gols e a partir daí conseguir evoluir um pouco mais em outras situações. Mas também perde a produtividade pelo meio campo, né? A gente tem que ver como é que vai acontecer, como é que o Grêmio vai se comportar diante do Atlético Mineiro, que é uma equipe mais forte, uma equipe bem postada e tudo mais. O jogo é na nossa casa, no próximo sábado, 6h30 e tudo mais, primeiro jogo no Brasileirão. A gente tem que ver como é que o Grêmio vai se portar, porque o Grêmio tem que mostrar evolução, o Grêmio tem que mostrar futebol. Nós tivemos todo o período de data FIFA, foi dado descanso e tudo mais, então o Grêmio tem que mostrar resultado, não é verdade? Então, fato é,
entrada do João Pedro no primeiro tempo com um time, com um terceiro time praticamente, e com o Cuéllar, pode significar que os dois não estão bem fisicamente, e aí o Quinteiros aproveitou todo esse tempo para que eles entrassem num ritmo melhor, mas também, no caso do João Pedro especificamente, de que o Igor Serrote pode estar passando sim à frente nessa hierarquia. O João Lucas a gente nem comenta, né? O João Lucas a gente nem comenta. Um jogador que não deu certo, chegou aqui, não se deu, não conseguiu demonstrar absolutamente nada do que poderia ter pensado que fosse aquele João Lucas que desempenhou no ano passado no Juventude. Então a gente nem comenta mais sobre o João Lucas. O Igor Serrote entrou, fez boa partida e tudo mais, é um guri que precisa ser lapidado, pode ser, não tem problema nenhum, cada um tem uma opinião, outros acham que ele tem que ser titular, não tem problema, mas que é um guri que está à frente do João Lucas, a gente nem discute, ainda mais que é prata da casa, né? Prata da casa. Deixa eu puxar pra cá, vem pra cá, gurizada, porque eu quero seguir num assunto com vocês, ainda falando sobre laterais, né? E falando sobre lateral. Deixa eu puxar pra cá de novo, vem pra cá. Puxando ainda sobre lateral e falando sobre a importância de ter jogadores prata da casa que joguem bem, que se destaquem e que ali na frente rendem um bom cascalho pro Grêmio. O Grêmio tá com uma expectativa muito boa aí a respeito do Wanderson. Lembra do Wanderson, nosso lateral direito, saiu daqui em 2022, foi vendido para o Mônaco por 11 milhões de euros? Pois é, o guri tá arrebentando lá fora. Seguidamente convocado para a seleção brasileira, não que é mérito da seleção e tal, nem vou aumentar nesse assunto da seleção, mas ele tem essa qualidade, e o grande ponto é que os clubes na Europa estão muito interessados na contratação do jogador no meio do ano, que é quando finaliza essa temporada por lá. E o Grêmio está muito confiante que vai receber uma boa grana nessa brincadeira toda. Por quê? Quando o Grêmio vendeu o jogador para o Mônaco, o Grêmio ficou com 10% de plusvalia ou mais-valia. Ou seja, se ele foi vendido por 11 milhões, vamos supor que o Mônaco venda o jogador por 25 milhões. Tá? A diferença dos 11 para os 25, o Grêmio tem 10%. 10%. Vou te dar um exemplo aqui. Barcelona e Wolverhampton. Duas equipes que querem o Wanderson no meio do ano. Inclusive o Wolverhampton está desesperado. Coloca o Wanderson na primeira prateleira. Ele. Vamos buscar ele. Nessa ideia, o valor de mercado hoje que é estipulado, claro, do Wanderson é 25 milhões de euros. Nós estamos falando aí de valores na casa dos 154 milhões de reais. Tá? Mais ou menos, tá? Se realmente for esse o valor, o Grêmio teria direito a 1 milhão e 400 mil euros. Aí tu coloca mais 1,65, que é o mecanismo de solidariedade, que o Grêmio é o clube formador e tudo mais. Então nós já estamos falando de mais 400 mil euros. No total, somando aí os 1,4 milhões da diferença aí de valor de mercado. A gente tá botando valor de mercado, a gente não tá falando de proposta, tá? 1,4 milhões mais 1,65, que é o de solidariedade da FIFA, nós estamos falando ali de mais ou menos 2 milhões de euros. 12 milhões de reais é o valor que o Grêmio receberia só com essa mudança do Wanderson saindo do Mônaco, indo para o Wolverhampton ou indo para o Barcelona ou qualquer outra equipe que entre na jogada aí até metade do ano. Então o Grêmio está muito empolgado com essa situação, porque o Grêmio ainda olha para o mercado, o Grêmio busca fazer novas contratações, um zagueiro pelo lado direito, que a gente já conversou muito aqui. O Grêmio ainda espera daqui a pouco fechar uma contratação para agora nessa janela, mas espera também no meio do ano trazer um jogador mais forte, seja o Romagnoli ou qualquer outro jogador, para poder formar aquela linha defensiva à altura, pelo menos, do que se espera. O Grêmio olha para centroavante, o Grêmio olha também para volante, nós vamos falar sobre isso já, mas o Grêmio está muito interessado nessa situação aí do Wanderson, porque tem essa grana legal para receber aí, caso essas propostas acabem se confirmando, tá? Quero avançar com vocês para falar sobre outra situação, mas ainda nessa linha também de contratações. Ontem, o nosso diretor de futebol, o Guto Peixoto, ele concedeu uma entrevista para o canal 4D Esportes, e falou sobre diversas situações. Coordenador, ele falou sobre busca no mercado, falou sobre a situação do Cristaldo e do Vidiaçante. Vamos começar por pontos, tá?
Sobre coordenador. Bom, Maicon, Felipão, todos os nomes que são colocados nos bastidores, Jeromel, vamos lá, Lucas Leiva, são vários os nomes colocados aí como possibilidades. Primeira coisa, ele é a favor da contratação de um coordenador, o presidente Alberto Guerra e o Rossato também. Os três acreditam que seria uma pessoa seria uma posição que agregaria muito dentro do vestiário. Então temos uma unanimidade. Só que o que está pegando nesse momento? Eles procuram o nome ideal. Eles querem o nome que seja experiente, que seja um cara identificado com o clube e que principalmente esteja preparado para a função. Tá? Nesse momento, eles olham um aqui, olham outro ali, mas vão deixando para adiante. Vão deixando para adiante porque não encontraram ainda o nome ideal para a posição. Mas há uma unanimidade de que o Grêmio, em seguida ou mais adiante, terá um coordenador técnico. Tá certo? Bom, Maicon, Felipão, pode ser qualquer um deles. Se houvesse, aqui é a opinião, tá? Mas se houvesse um consenso desses nomes, acredito que já teriam sido contratados. No caso do Felipão, especificamente, é um nome que agrada bastante. Mas o Felipão, ele seria contratado ali atrás, no caso, quando se falou muito dessa situação do Felipão. Inclusive a gente passou por mentiroso, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. O próprio Felipão confirmou na entrevista para o Duda Garbi no domingo e agora o Guto Peixoto também confirma. Houve sim conversas. O Felipão, ele seria convidado, mas na situação do Grêmio trazer um treinador que não tivesse muito a identificação, que não tivesse muito uma carreira mais badalada. Como o Grêmio trouxe o Quinteiros, que tem passagem por seleção, que foi campeão, um cara que já era mais conhecido e tudo mais, que tinha, né, uma vivência maior, uma experiência maior, não se achou a necessidade da contratação do coordenador naquele momento. Então, por isso, não avançou com o Felipão, mas houve conversa, houve sim. E aqui a gente confirma mais uma vez que o Grêmio sim esteve interessado no Felipão. Na época todo mundo passou como um mentiroso, né? Como se nada tivesse acontecido. Tempo ao tempo, nada como o tempo. Agora confirmado tanto pelo Felipão, tanto pelo Guto Peixoto. Avançando, ele falou também sobre a busca por um volante. O Grêmio continua no mercado, o Grêmio continua analisando. Não é aquela busca desenfreada, tem que trazer um volante a todo custo, não. Isso aí talvez esteja acontecendo para a zaga. Mas o Grêmio olha sim para o mercado atrás de um volante, agora confirmado pelo próprio Guto. Já tinha trazido aqui como informação para vocês há algumas semanas. O Grêmio busca um camisa 8 especificamente, um cara que vá para frente, ajude na armação, que volte também e principalmente aí um pedido do Quinteiros que ajude também na marcação. Então o Grêmio olha sim o mercado atrás de um volante, confirmando mais essa informação também para os amigos, tá bem? Bom, aí finalizando agora, ele fala sobre uma fase do Cristaldo e também do Vigacente. Nos últimos dias, nos bastidores e até na imprensa como um todo, surgiu uma informação de que o Grêmio poderia vender o Cristaldo. Muito bem. Há propostas? Não, nesse momento não há propostas. Há sondagens. Equipes árabes, que é informação, tá? Árabes, equipes da MLS e também, lá agora no início do ano, equipes do México também sondaram a situação do jogador. Não há uma proposta na mesa, papel timbrado, bonitinho, legalzinho, nesse momento não tem. Mas fato é que o Grêmio não está disposto a vender o Cristaldo a todo custo, como muitos cravaram. O Grêmio não vai fazer isso. Se chegar uma grande proposta, uma boa proposta, beleza, o Grêmio senta e conversa. Agora, vender o Grêmio procurando desesperadamente um clube para contratar o Cristaldo porque quer trocar o seu meia, isso não está acontecendo. Inclusive, o Guto aproveitou para poder justificar o mau momento do Vigacente e do Cristaldo, porque são jogadores que demoraram a entender um pouco o esquema de jogo do Quinteiros, o que ele estava pedindo. São jogadores que demoraram um pouco a entender a nova metodologia de jogo e de formação que o Quinteiros quer. No caso do Vigacente, essa situação ela pode demorar um pouco mais, lembrando que ele está servindo a seleção, ou seja, ele não está treinando com o grupo. Esse jogo treino de hoje, os treinos que já aconteceram em 2 turnos e que estavam acontecendo
acontecendo desde a semana passada, pelo menos no finalzinho da semana, o Villasanti não estava presente, porque ele está com a sua seleção. Ou seja, ele vai treinar e entender e melhorar gradativamente ao longo das partidas. E claro, dos treinamentos da semana, mas ele não teve esse treinamento agora da data FIFA. O Cristaldo sim. O Cristaldo estava treinando e o Cristaldo, pelo menos a gente espera, deve ter aproveitado esse momento para entender melhor o que o Quinteiros quer e o Quinteiros também aproveitar para poder colocar para os jogadores e explicar o que ele espera deles para a gente poder evoluir. E é isso que a gente espera nos próximos dias, tá bem? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti. E aí, Cristaldo, é um jogador para vender ou o Cristaldo pode dar muitos bons frutos ao tricolor? Comenta aqui embaixo. E aí, João Pedro é banco? Igor Serrote é o teu titular? O que tu acha sobre tudo isso? Quero saber a tua opinião. Grande abraço e até a próxima. Tchau.